Estamos gravando. Tá, então vamos lá. Hoje a gente tá vendo calorimetria, né? Últimas aulas. Próximas duas aulas também. É, né? Aí hoje a gente vai ver calor latente, né? O que que é isso? É porque, tipo, das outras vezes que a gente estava estudando relação entre calor e temperatura. Essencialmente, a gente vai entender como é que funciona a relação entre calor com a mudança de fase hoje. Porque vocês sabem, acho que já viram em química antes, né? Que na mudança de fase a temperatura é constante. Então você esquenta. Então por onde está indo aquela energia, certo? É isso que a gente vai ver hoje. Né? Só lembrar o que a gente viu nas outras aulas, a gente viu essencialmente capacidade térmica, calor específico, conservação de energia. Né? Resumindo nessas equações, hoje a gente vai ver calor latente. Deixa eu ver a lista de participantes aqui, porque na última aula, quem perguntou uma coisa foi a Valkyria, perguntou no final se dá para a gente fazer coisa com regra de 3 aqui. Eu pensei um pouco sobre isso, a resposta, Valkyria, não dá, né? A gente tinha essa questão aqui, que era do café, só dar uma observação, que era essa questão do café, né? Você mistura café quente com água fria, quanto de água fria você precisa botar para ficar na temperatura ideal de 90 graus do café, né? O que acontece é que, tipo assim, se você pega essa equação aqui, ela é bem geral, né? Ela vai sempre falar, tipo assim, você mistura uma coisa quente com o mesmo material quente. Aí o calor específico corta. Aí se você fizer umas continhas aqui, você chega nisso aqui. Tipo, a temperatura final da mistura vai ser a massa do quente vezes a temperatura do quente, massa do frio, temperatura do frio. Por que que não é uma regra de 3? Porque isso é uma média ponderada, que não é uma regra de 3. Beleza? Então, tipo, dá isso aqui. Quando a gente põe, tipo, partes iguais, tipo assim, se MQ igual a MF, aí essa expressão mais feia aqui, ela fica desse jeito, que dá uma média aritmética aí. Isso é bem intuitivo, tipo assim, se você põe, sei lá, 1 quilo de água a 100 graus, que na verdade esse tipo de equação aqui te dá uma média, não uma regra de 3. Tá, então vamos começar a aula de hoje, de fato, agora. Tá, hoje a gente vai falar de calor latente, eu falei que isso tem a ver com mudança de fase, né? O chat não tá abrindo. O chat não tá abrindo. Aqui abriu. Tá bom. Beleza, Valkyria. Tamo junto. Tá. Também, Me beleza. interrompam agora se vocês não tiverem visto estados da matéria em química. Eu acho que vocês viram. Então, estados da matéria, né? Tem 3 estados básicos da matéria, que é sólido, líquido, gás. O que define cada um deles é coisa microscópica. E a gente sabe que, tipo assim, se você tem uma coisa sólida, você consegue fazer uma transformação que chega em outro estado da matéria, né? Tipo, você pega... Esses aqui são só nomes. Não importa muitos nomes pra gente. O que importa mais é, tipo assim, a transição. Você derrete gelo, é o que chama de fusão, né? Do sólido pro líquido. Aí você tem do líquido pro sólido, solidificação. Do líquido pro gás, é quando você evapora. Do gás pro líquido é condensação. Aí tem outros nomes, né? Claro. Quando você vai do gás pro líquido, por exemplo, você pode chamar de... Ou melhor, do líquido pro gás pode chamar também de vaporização, ou de ebulição, dependendo de como for essa transformação, não importa muito. E aqui tem uma coisa mais rara, né, que é do sólido para o gás, que o único exemplo que a gente ouve falar é de gelo seco, né? Gelo seco é um gelo de gás carbônico que na temperatura ambiente ele vai direto para gás, não tem líquido, certo? Na pressão ambiente. Beleza? Aí eu também espero que vocês tenham visto esse gráfico aqui em química, que é o gráfico de diagrama de fase, né? Que, tipo assim, isso aqui é para uma substância fixada, né? Vamos dizer, tipo, aqui, esse aqui seria, tipo, da água, assim, né? Que é o diagrama de fase. Ele vai te falar mais ou menos o quê? Ó, eu tô aqui com um tanto de água. Se essa água tá uma pressão tal, essa aqui, por exemplo, P, e uma temperatura tal, qual que é o estado da matéria lá? Aí você traça essa linha aqui, né? Aqui. Vai dar mais ou menos aqui, então. Né? Aqui assim.
aí vai ver que nessa pressão, nessa temperatura, teu objeto vai estar em estado líquido. Né? Assim que a gente interpreta diagrama de fase. De novo, se você não viram isso em química, perdoa. Mas me fala agora, por favor. Tá. Como que eu gosto de ver diagrama de fase? Olha, a gente aqui aqui em Belo Horizonte, a gente está tipo uma pressão de uma atmosfera mais ou menos. Finge que a gente está aqui, uma atmosfera. Então, o que acontece se eu traçar essa linha aqui? Essa linha de uma atmosfera. Essa linha vai te dizer, a cada temperatura, qual que é o estado da matéria e da água aqui, por exemplo. Certo? Então, se isso aqui estiver certo, qual que vai ser esse ponto aqui? Esse aqui é a transição de sólido para líquido, né? Isso aqui é 0 graus Celsius. Certo? Beleza? Então, isso aqui é só para te dizer, tipo assim, esse diagrama de pressão e temperatura é isso. Ele vai te dizer como é que está o estado da matéria de qualquer coisa a tal pressão e tal temperatura. Tá bom? Esse gráfico, eu lembro que ele já me assustou da primeira vez que eu vi ele. Mas um outro gráfico que não me assustou a primeira vez que eu vi foi o gráfico da curva de aquecimento. Como é que é a curva de aquecimento? Exatamente, você pega esse diagrama de fase, traça essa linha aqui. Ó, de tal a tal temperatura está sólido, de tal a tal temperatura está líquido, de tal a tal temperatura você está gás, certo? Então, aqui você tem o ponto de fusão e aqui você tem o ponto de evaporação, que é igual ao ponto de solidificação, que é igual ao ponto de condensação, respectivamente. Beleza. Aí tem esse gráfico de curva de aquecimento aqui, que esse aqui eu espero que vocês estejam familiarizados, né? Tipo aqui, esse aqui da água, por exemplo. A curva de aquecimento do sistema mostra a relação entre temperatura e calor fornecido. Isso aqui seria uma substância pura lá na química. Né? Aí, durante o aquecimento, há só uma fase, o gráfico é linear. Na mudança de fase, a temperatura é constante. Vou só olhar uma coisa aqui, porque está falando que a voz está cortando. Vai travar um segundo, depois não vai cortar mais. Eu estou conectado na rede errada. Travou, destravou. Vou continuar agora, tá? Desculpa, eu fiz o mesmo erro na última aula. Tá bom. Estamos aqui. Curva de aquecimento. Beleza. A gente está aqui em uma substância pura. Vamos lá. Vocês já viram esse gráfico antes aqui. O que tem aqui? Aqui você tem só uma substância. Qual que é? Aqui você tem só sólido, certo? Tipo gelo. Aqui, quando você tem uma temperatura constante, é a transição de fase. Você tem uma mistura de gelo, de sólido com líquido. Certo? Aqui, você tem só líquido, que está aquecendo. E aqui você tem só gás. Que é a última coisa. Dali para baixo, a última coisa. É isso. Isso aqui é uma curva de aquecimento uma substância normal, assim, certo? Você tem sólido, aqui é mudança de fase, líquido, mudança de fase. Mudança de fase, aí aqui ele é continuado. Aqui, na verdade, tá errado, né? Opa. Aqui seria líquido mais gás. Né? Depois ia continuar aqui. Vamos lá. O que a gente tem nesse gráfico? Aqui, quando você tem tipo, uma fase só, você tem um gráfico linear, e na mudança de fase, temperatura é constante. Beleza. Vocês viram isso lá em química antes. Eu espero. Então, vamos relacionar isso com a matéria que a gente está vendo aqui agora. Durante o aquecimento, você só tem uma fase, esse que é o aquecimento, o gráfico é linear. Caraca, a gente já viu uma função linear, né? Tipo, esse gráfico é o quê? A temperatura por calor fornecido. Olha aqui uma relação linear entre temperatura e calor fornecido. Então, o que está acontecendo aqui é que nesse pedaço do gráfico aqui, a equação é exatamente que, no caso seria T em função de quê, né? Seria T igual a 1 sobre MC vezes Q. Isso aqui seria tipo uma curva tipo y igual a x, sabe? Vocês já viram muito disso aqui na matemática, eu imagino, né? Que é exatamente a equação de uma reta.
Talvez y mais x mais b aqui. Mas eu tô ignorando. Beleza? Então, moral da história, conectando com a nossa matéria aqui, o que a gente tem é que nesses pedaços aqui, o que a gente tem é exatamente Q igual a MC delta T. MC delta T. Massa, isso é muito legal, né? Tipo assim, a gente está exatamente fazendo o que o povo da química fazia, só que lá vocês não fazem conta, somente o qualitativo. Legal, mas e aqui? Esse pedaço aqui, que é o que a gente quer focar hoje, mudando de fase. Ué, a temperatura fica constante quando você dá calor. Ou seja, você dá calor, e a temperatura fica constante. Por que está acontecendo? Você está transformando o gelo em líquido. Como é que a gente mede isso? É com esse negócio que eu chamo de calor latente aqui. Calor latente. Por quê? Durante a mudança de fase, o gráfico é uma constante. Então, você dá calor, a temperatura não muda. Por onde que vai esse calor? Vai para derreter um tanto de massa. Esse L aqui, que é o calor latente, ele dá exatamente a relação entre o tanto de massa que derreteu e o tanto de calor que você deu. Ok? Esse aqui é a equação do dia, é tudo que a gente vai fazer hoje, se resume a essa equação aqui, beleza? Então é isso, calor latente vai te dar a relação entre calor fornecido e a massa derretida. Ok? Eu vou continuar, só para dar um exemplo, antes de abrir para dúvidas. Por exemplo, aqui o calor latente da água. Tá? Vamos lá, a gente olha para essa equação, né? Se você passar a massa para lá, fica energia sobre massa, unidade é energia sobre massa. Esse aqui é o calor latente da água. Aí você tem um calor latente para cada tipo de transformação, né? Fusão, solidificação, evaporação, condensação. Que são os que estavam aparecendo lá atrás. Né? Então, isso aqui, o que isso quer dizer? Para você derreter 1 grama de água, ou seja, para você derreter 1 grama de gelo, quanto você tem que fornecer de energia? 320 joules. Beleza? Agora, vamos lá. Tem duas coisas que eu quero comentar aqui, olhando para essas informações. Primeiro, alguma dúvida aí sobre calor latente? Tá. Beleza. Ó, eu quero que vocês separem duas coisas aí. Eu vou... Não sei, tá. Vamos lá. Eu vou esperar aqui 15 segundos tem 20 segundos de silêncio constrangedor para vocês falarem duas coisas interessantes sobre esses números aqui. A primeira coisa que se vê à cabeça, assim. Um tá positivo e o outro negativo. Isso. Quem é que falou? Boa. Você consegue tentar explicar por quê? Acho que porque fusão seria positivo, porque transforma em calor, solidificação tá negativo, porque no caso ficaria frio. Isso. É isso aí. Acho que é Tipo, isso. não, está certinho. Tipo, tá bem claro aqui, né? Você tem, tipo assim, uma coisa é, tipo assim, derreter, você dá energia, né? Você tá quebrando aquela relação sólida, rígida lá, então você tem que dar energia. Agora, se você tem água, como é que você faz para transformar em gelo? Você tem que tirar energia. Tirar a energia daquelas partículas que estão rápidas. Lembra que temperatura é agitação? Você tem que tirar a agitação para poder solidificar. Então, esse negativo aqui tá te falando que você tem que tirar energia. Mesma coisa aqui. Beleza? É isso que está anotado aqui. Né? Que é bem natural, né? Tipo assim, a energia para derreter... Por que elas são exatamente iguais? Energia para derreter 1 quilo de gelo, energia necessária para congelar 1 quilo de água. Aí outra observação que eu quero dizer é que o calor de evaporação é, tipo assim, muito, muito, muito maior que o calor de fusão. Botafé? Tipo assim, 8 vezes maior. Por quê? Porque para quebrar as ligações químicas que estão... as ligações intermoleculares ali, que estão deixando o gelo com aquela formação, o sólido com aquela formação, é muito mais difícil que você quebrar as ligações tipo, do líquido. Porque para quebrar as ligações do líquido, você vai realmente, tipo assim, separar as partículas, sabe? Um gás, as partículas são separadas, assim. Então, isso é interessante pensar. Quer dizer que a energia de ligação do líquido é muito maior do que a energia de ligação, assim, do sólido, em comparação com o líquido. Beleza?
Qualitativo é isso aqui. A gente vai agora resolver 2 exemplos. Beleza. Deixa eu ver a hora. Tá tranquilo. Tainara perguntou, a fórmula Q igual a mc∆T representa calor sensível? Sim. O que eu chamo de calor específico também é chamado de calor sensível em outros lugares. Eu gosto do nome calor específico porque ele fala específico do material, mas nesse sentido o calor latente também. Pois, calor sensível e específico é a mesma coisa. Vamos lá. Exemplo 1. Um pedaço de gelo de 160 gramas a 0 graus recebe 200 joules por segundo. Em quanto tempo ele derrete? Beleza. A gente tem essa equação, né? Aí a gente tem aqui a... Primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai calcular o calor que precisa para derreter esse tanto de gelo e depois comparar com essa energia que está entrando aqui. Fazer uma regra de 3. Ó, essa é a nossa equação, né? O calor que precisa para derreter é massa vezes o calor latente. Aí aqui eu anotei as informações, a massa, o calor latente. Aí estou substituindo a equação aqui. Fica aqui, a energia para derreter o gelo é 160 gramas vezes 320, dá 5.200 joules. Bastante coisa, em comparação com os números da última aula. Beleza? Então aqui, assim que você achou a energia para derreter o gelo. Aí para achar o tempo que demora para derreter, você faz uma regra de 3, né? Se em 1 segundo recebe, tipo, se em 1 segundo recebe 200 joules, em ΔT, tu recebe 5.200 joules. Aí você divide aqui 5.200 por 200, dá 256 segundos para derreter o gelo. Bastante tempo, né? Tipo assim, a gente tá... mas é isso. Ok, aqui a conta tá clara? O que importa aqui é a conta mesmo. Não a intuição. Não, Daniel. Não? Tá bom. Qual que é a parte que ficou confuso? Eu não consegui identificar de onde que veio o 320. Já Tá bom. Ah, tá. Desculpa, né, gente? É porque eu não escrevi aqui porque tinha tabela no outro slide, mas eu devia ter botado. Beleza? Ah, entendi. Essa informação vai sempre dada. Beleza? No Enem você não precisa decorar uma constante sequer. Valeu, então. Tá claro, né? Beleza. Desculpa aí. Tá bom. Isso aqui é mais pra gente ficar familiarizado com a equação. Aqui tem tipo assim, só um segmento, né? Um pedaço de gelo derrete... Ó, a gente respondeu essa pergunta, né? Quanta energia você precisa para derreter 160 gramas de gelo? 5.200 joules. Agora outra pergunta. Quanta energia você precisa para congelar 160 gramas de água a 0 graus? Ó, sem pensar, alguém tem a resposta? Proibido fazer contas. Menos 51.200. Essa é a resposta? Menos 51.200. Boa. Por quê? Aqui eu nem precisei de fornecer calor latente, mas é a mesma coisa, né? A energia que você precisa para congelar 1 quilo de gelo, mesma energia que você precisa para congelar, para derreter 1 quilo de gelo, mesma energia que você precisa para derreter 1 quilo de água. Ok? Tá, último exemplo aí. Vai ficar bem parecido com a última aula, só que a gente vai trocar uma equação. Ó, um cubo de gelo tem mais ou menos 25 ml. Tipo, dessas bandejinhas aí de casa. A densidade do gelo é mais ou menos 0,9 gramas por centímetro cúbico, por ml. Né? Isso aqui é... Aí eu vou fazer a aproximação aqui, né? Vou escrever 1. Beleza? Tá perto. Aí pergunta. Para congelar... Né, não, beleza. Para gelar 500 ml de suco de limão a 25 graus Celsius, a gente bota 4 cubos de gelo, que estão lá, acabaram de congelar, no suco de limão. Qual que é a temperatura final? Beleza? Situação bem normal, né? Se eu fosse fazer um desenho, seria isso, né? Você tem lá seu negócio quente, seria o seu suco. Seu suco de limão. Belo desenho. Aí você bota lá 4 cubinhos de gelo. Qual a temperatura final? Belo desenho.
Vamos lá. Só para entender a situação, o que acontece aqui? Ó, primeiro a gente tem o gelo, né? Onde que ele está aqui nesse gráfico de curva de aquecimento? Ele começa aqui, certo? Porque no começo ele está a 0 graus. Então, quando a gente começar a botar ele dentro do suco, ele vai começar a receber energia do suco e vai começar a derreter. Beleza? Então, ele vai começar a caminhar nessa direção aqui. E, enquanto isso, o suco mesmo, ele tá tipo aqui, assim. Né? Ele tá uma temperatura lá líquida, no meio do estado líquido. Menos de 100, mais de 0 graus. Aqui eu tô aproximando, tipo assim, o suco de limão é tipo água, certo? A composição é quase 100% água. Então, o calor específico dele vai ser água. Vou tratar como se fosse água. Então, ele vai começar tipo aqui. Aí ele vai começar a perder água para o gelo derreter. Ele vai meio que caminhar nessa direção aqui. Tá bom? Primeiro a gente vai calcular isso aqui, então. Primeira parte, o gelo derrete, beleza? A gente quer saber qual que é a temperatura final nesse gráfico aqui depois do gelo derreter. Tipo, o gelo vai derreter, ele vai chegar aqui. Enquanto isso, o suco vai descer para cá. Porque ele vai esfriar. Beleza? A gente quer saber essa temperatura final aqui. Aqui eu botei 1. Beleza, primeiro o gelo derrete. Vamos lá. Repare como isso aqui é parecido com o que a gente resolveu na última aula. Só que antes aqui tinha só MC∆T. Aqui a gente está usando conservação de energia, né? Para falar que a energia que o gelo vai receber vai ser a energia que o suco de limão vai perder, por isso ele vai esfriar. E aqui a gente tem a equação que vai falar energia, como é que vai comportar a energia do gelo. E aqui uma equação para falar como é que vai variar a temperatura do suco. Certo? Aí vamos pegar essas coisas aqui na questão. Aqui são 4 cubos de gelo, né? 4 cubos de gelo, 25 ml, 25 gramas mais ou menos. Esse aqui é 25. Oh, desculpa, né? 25 vezes 4. Isso aqui é 100. Isso aqui a gente pegou lá na outra questão, é 320. Joule por grama, né? Então, essa massa aqui é a massa do suco. 500 ml de suco tem 500 gramas, né? Mesma densidade da água. Né? E aqui faltou uma informação, né? Eu tinha botado, mas eu tirei por algum motivo. Que é o calor específico da água, que é 4 joules por grama. Beleza? E a temperatura inicial é 25 graus Celsius. Beleza? Isso aqui só anotei as informações aqui, então, né? Aqui, aqui, aqui. Aí você substitui aqui, né? Isso aqui vai... Você tem, tipo assim, ml mais M2C delta T igual a 0. É só substituir na equação ali. Só apagar aqui, então. Beleza? Então, isso aqui eu tô só substituindo os dados da questão. Ok? Tudo certo aqui. E aí, então você já tem só o T aqui. Você resolve para o T. Multiplica aqui. Aqui você pode, tipo assim, cortar esses zeros. Né? Aí fica 5 vezes 4 dá 20. Isso aqui dá 20. Aí vai ficar 320 graus Celsius. Mais 20T. Aí 20 vezes 25 dá 500. Aí você passa para lá. Né? Vai cortar esse zero aqui. Aí vai ficar tipo 2T. Passa para lá. Vai dar 50 menos 32, que é 18. Aí te dá a resposta, que é 9 graus Celsius. Ok? Então eu perguntei no chat. A Vera Lúcia perguntou... Oi, Vera. Ela pergunta se o suco perde energia. É isso aí, né? O suco perde energia e por isso a temperatura dele é baixa. Gabriela perguntou uma coisa mais geral aí. Eu vou responder no final da aula, tá bom? Beleza. Então aqui o gelo derreteu. Qual é a temperatura final? 9 graus Celsius. Mas que nem eu falei ali atrás, tem mais uma etapa, né? Que o gelo derreteu. Então a gente está aqui com o gelo.
A gente está aqui com gelo, a gente está aqui com suco, né? Que o suco esfriou. Essa é a situação, né? O gelo derreteu. Então agora a gente tem lá dentro do suco 100 gramas de água a 0 graus, que acabou de derreter, e 500 gramas de água, que agora está 9 graus Celsius. A gente tem que, então, achar a temperatura final, porque meio que, tipo assim, o que está acontecendo agora é igual ao exercício do café na última aula. Você pega uma água fria, uma água quente e mistura com a temperatura final. Beleza? Então, aqui, eu já vou pular para mesmo o tipo de conta que a gente fez na última aula, lembra? Conservação de energia e só uma equação aqui. Aí, aqui, então, tipo assim, a mesma coisa da última aula. Substitui essa equação aqui na conservação de energia. Aí você tem uma coisa desse tipo aqui. Beleza? Aí, só que agora, o que é aqui? O C corta, porque isso aqui é igual a 0. A massa do quente. O quente aqui agora é 500, né? Aí, aqui a gente quer descobrir a temperatura final. A temperatura do quente é 9. Massa do frio é 100. E a temperatura final aqui é 0, né? Então, esse termo vai sumir. Né? Aí você expande aqui, né? Você pode cortar esses zeros aqui. Aí você expande. Aqui eu troquei a ordem, tá? Foi mal. Vai ficar... Eu nem cortei os zeros aqui, né? Fica 100 TF desse termo aqui. Mais 500 TF menos 500 vezes 9 graus Celsius, né? Que é o que tá aqui. Beleza? Aí você isola aqui o TF e dá as temperaturas final. Ok? Pensando naquele negócio de médio ponderado no começo da aula, essa aqui é a resposta, então. Você botou lá 4 cubinhos de gelo no seu tanto de suco, né? Meio litro. A temperatura dele tá bem gelada no final. Aí, só fazer umas observações. Primeiro, perguntar se tá claro, né? Essas contas. O que importa aqui, tipo, muito são as contas mesmo. Tainara perguntou. Utiliza as duas fórmulas porque na questão tem mudança de fase e variação de temperatura, né? Na questão 1. Exatamente, né? Porque, tipo assim, o que aconteceu aqui é porque o gelo derreteu e depois você tem uma mistura que os dois vão mudar a temperatura. Então, você usa as duas fórmulas. E aí, Tainara está perguntando essa questão, né? Que a gente fez agora. Tá bom. Tá claro? O que eu posso voltar aqui e mostrar nessa pergunta é que, tipo assim, se vocês param para reparar, a gente já tinha feito uma conta desse tipo. O que mudou agora é só que, tipo assim, ao invés de botar Q igual MC delta T, a gente botou Q igual a ML. Beleza? Então tá aqui a resposta. Aqui eu quero pontuar. Primeiro, é que quando a gente põe o gelo lá no suco, ele não fica tão gelado. Né? Ele não fica 7,5 graus. Por quê? É o que eu falei no final da última aula. Essa conservação de energia é meio furada aqui. Porque, na verdade, você põe lá o gelo, o seu suco está esfriando, mas ao mesmo tempo ele está perdendo energia para o ambiente, né? Se você deixar o seu suco fora da geladeira, ele vai ficar esquentando. Então, vai ficar maior do que isso aqui sempre por causa disso. Certo? E outra observação que eu acho interessante é porque, tipo assim, caramba, o suco estava 25 graus, a gente botou o gelo, ele desceu para 9 graus. Agora a gente botou 100 gramas de água a 0 graus, ele desceu para 7,5. A variação foi tipo 1,5 grau. É muito pouco. Por quê? É porque, se você for reparar no calor específico da água... Cadê? Estamos aqui. Ó. Aqui, nessa tabela, o calor latente do gelo é 320 joules por grama. Ou seja, para derreter 1 grama de gelo é 320 gramas de... É 320 joules que você tem que dar. Enquanto isso, o calor específico da água é tipo 4 joules por grama por grau Celsius. Ou seja, compare esse número, 4 com 320. Se você quiser esfriar seu gelo, o seu suco, é muito mais eficiente você botar gelo do que você botar água gelada. É esse o ponto aqui, beleza? Por quê? Porque o calor latente é muito maior do que o calor específico. Isso aqui é via de regra. Por que é tão maior? É porque para você quebrar essas ligações do líquido, do sólido, gasta muito mais energia do que você simplesmente aumentar a energia cinética do líquido, assim. Beleza? Que é aumentar a temperatura. Beleza?
Então, é isso. Eu não botei um slide aqui no final de últimas pontuações, mas é isso. Então, aqui o que a gente fez hoje? A gente tem uma equação nova, né? A gente vê esse negócio de mudança de fase. A gente tem essa equação nova aqui, ML. E ela ajuda a gente a entender mais como é que esse gráfico que vocês viram antes lá, como é que ele funciona. Como é que eu consigo fazer previsões de temperatura final em mudança de fase. Essa é a moral da história. Beleza? Eu vou pausar a gravação. Opa. Aqui.